Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Depois de uma breve pausa, hoje iniciamos mais uma temporada do Conexão GovTech. E já trago um spoiler para vocês. Esse ano teremos muitos bate-papos com temas relevantes para a gestão pública e que vão proporcionar novas perspectivas para o seu dia a dia. Já te adianto. E aí, ficou ansioso? Bom, eu confesso que eu fiquei um pouquinho. Bom, e como teremos muitos encontros mensais pela frente, vamos nos conhecer melhor, né? Para quem não sabe, eu sou a Gabriela Rojas, gerente comercial da Digix e sou a facilitadora dos nossos bate-papos aqui no Conexão GovTech. Agora aproveita, já me conta aqui quem é você, de onde você está assistindo a gente, o chat está aberto, vai deixando aqui os seus comentários e acompanhando o Conexão GovTech de hoje. Já agradeço de antemão a sua companhia aqui e prometo que vai ser um bate-papo muito legal. Bom, agradeço também já a companhia dos nossos convidados de hoje, já estão por aqui, preparados para compartilhar vários conhecimentos conosco. E antes da gente iniciar o bate-papo, é sempre bom lembrar rapidamente aqui o objetivo do Conexão GovTech. Então, Conexão GovTech existe para propor bate-papos mensais, trazendo aqui atualizações, tendências, boas práticas tecnológicas na gestão pública. E o melhor, né? A gente se conecta em tempo real com especialistas nos assuntos para tirar dúvidas e, de repente, contribuir aí com o seu dia a dia, com os seus desafios do seu cotidiano. Então, sempre que você quiser rever todos os nossos encontros, pode acessar os nossos conteúdos através do nosso canal Soluções Digix nas redes sociais ou no podcast também através do Spotify pelo canal Conexão GovTech. E agora, vamos falar um pouco, então, já do nosso tema dessa noite, que é a segurança de dados na era da transformação digital. Assunto esse que foi o mais votado pelo nosso público aqui do Conexão GovTech. É até legal falar, né, que agora, dia 28 de janeiro, foi celebrado o Dia Internacional da Proteção de Dados, data anual que governos e entidades privadas de todo o mundo aproveitam para divulgar informações e fomentar iniciativas visando a proteção das informações pessoais dos cidadãos. Então, aproveitando essa data, a gente está com esse tema super atual e a gente pode dizer que o setor público está cada vez mais consolidando a transformação digital em suas atividades, né? E esse avanço tecnológico demanda mais ações voltadas para a segurança de dados, que é o nosso tema aqui super em alta dessa noite. E a comprovação disso é, por exemplo, os ataques cibernéticos que aconteceram no ano passado, alguns sites do governo, até mesmo no Conecta SUS, que gerou impacto nacional. Se você não foi impactado, pelo menos você deve conhecer alguém que foi impactado, ouviu falar sobre isso, e tem muito a ver com a nossa conversa aqui de hoje, né? Mas então, como evitar essa vulnerabilidade de dados na gestão pública? Bom, o primeiro tópico que a gente pode citar é a adoção de segurança de dados como parte das ações de gestão e não apenas como medidas isoladas, demandadas pela área de tecnologia, muitas vezes quando já está num cenário ali de crise, né? Em conjunto, também é necessário observar os 3 pilares fundamentais da segurança da informação. Então, aí a gente pode citar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, que nada mais é do que garantir que dados sejam acessados somente por pessoas autorizadas para que esses dados permaneçam confiáveis e sem alterações, além de estarem disponíveis quando e onde for preciso. Tá, e aí a gente, olhando para tudo isso, qual a forma mais segura, então, de garantir que esses pilares sejam respeitados, né? Manter os dados em arquivos físicos ou digitais? Como fazer isso? Pois bem, essa é a pergunta de $1 milhão aqui nessa noite. Convido você a acompanhar aqui com a gente. E agora que a gente já contextualizou um pouquinho sobre o tema, vamos aprofundar nisso agora junto com os nossos convidados, né? Começando aqui, para que o nosso bate-papo continue bastante produtivo, seja bastante produtivo, como nas últimas edições foram todos. Espero que gere muitos insights. Se você, de repente, sabe de alguém que tem interesse por esse assunto, pode ir convidando, que a gente está começando a pauta agora. Eu vou começar aqui apresentando o Alexandre Ferreira, ele que atua no mercado de TI há mais de 15 anos, ele é perito digital e computação forense, pós-graduado em Direito Digital, também possui mais de 10 certificações na área de TI, entre elas a Lei Geral de Proteção de Dados, né, certificado pela ICSIM para formação de DPO, Data Protection Officer,
certificações de segurança da informação, sistemas operacionais, entre outras. Eu não vou estender falando todas aqui, mas se vocês quiserem depois trocar figurinha com o Alexandre, fiquem à vontade. E além desse currículo, o Alexandre reside atualmente em Tallinn, na Estônia. Ele é o nosso correspondente internacional aqui da noite e vai poder compartilhar bastante com a gente também boas práticas ali na Europa, o berço, né, da segurança de dados, da tecnologia em si. Boa noite, Alexandre. É uma honra recebê-lo aqui no Conexão GovTech dessa noite. Muito obrigada pela sua participação. Fica à vontade aí para dar um alô para o pessoal. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os participantes aí também. Boa noite para quem assiste a gente hoje, né? Bom, eu que agradeço pelo convite. É um prazer participar da Conexão GovTech. Sempre que eu posso, eu assisto a live de vocês e hoje eu estou aqui participando. Nossa, é uma emoção muito grande. Bom, sim, eu tenho algumas certificações na área de TI, algumas especializações. Me sinto muito orgulhoso, na verdade, desse caminho de conhecimento que a gente trilha aí, né? Mas eu acho que nada disso é válido se a gente não puder compartilhar um pouco, né? Mas acho que aqui estamos hoje para isso, né? Bom, eu quero avisar que eu sou apaixonado pelo assunto de segurança da informação. Às vezes eu pego conversando sobre criptografia com a minha mãe, para você ter uma ideia, ou ensinando meu pai, a minha mãe não compartilhar dados no Candy Crush. Bom, então eu vou tentar ser breve, mas é um prazerzão. Boa noite. Que legal, acho que vai ter bastante coisa para a gente trocar, então. Bom, o nosso segundo convidado é o Maico Moreira, que trabalha há mais de 15 anos no setor público, atua hoje como diretor executivo na Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação de Rondônia, a CETIC. Maico também é cofundador da Quebra Ice, empresa de consultoria, treinamentos e gerenciamento de projetos na área de tecnologia. Vale lembrar que o Maico foi um dos mais bem avaliados participantes, convidado, né, da Conexão GovTech de 2021. Seja bem-vindo, Maico. Estamos muito felizes de recebê-lo novamente aqui no Conexão GovTech. Fica à vontade de dar uma boa noite aí para o pessoal. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre. Já estou dizendo aqui que é um prazerzaço te conhecer também. Então, provavelmente é uma referência no assunto, por isso você está aí, né? E espero que a gente leve informações a quem está nos assistindo, consiga facilitar o entendimento sobre esse assunto que, para a população ou para as pessoas que não entendem de TI, parece tão complexo e tão distante, né? E, na verdade, é um assunto tão contido no nosso dia a dia. A gente está falando, vive sobre segurança da informação todos os dias, todos os momentos, como o ar que respiramos. Então, como é que a gente leva isso e trata isso como deve ser tratado no nosso dia a dia? Acho que um dos nossos objetivos é esse, levar o entendimento simplificado do que é segurança da informação nesse nosso dia a dia que nos cerca aqui com tanta tecnologia. Então, muito prazer, vamos lá para mais esse bate-papo. Vamos lá. Então, para complementar, né, para completar o nosso time de especialistas, nós temos o grande parceiro Diego Ferreira, que é economista, especialista em inteligência comercial pela Live University e diretor comercial da Digix. Ele que traz experiências da iniciativa privada que pode ser implementadas nos órgãos governamentais. Ele conhece de dentro e de fora, né, como uma vasta experiência já fornecedor do setor público também. E traz aqui a sua visão com experiência e soluções tecnológicas para a gestão pública. Boa noite, Diego. Muito obrigada pela sua participação nessa primeira edição do Conexão GovTech 2022, começando com tudo. Fique à vontade para dar o seu alô. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Alexandre, direto da Estônia. Quase meia-noite aí, já passou da meia-noite? Já, meia-noite 13. Boa noite, Maicon. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Bom estar de volta ao nosso primeiro Conexão GovTech e que a gente tenha um excelente debate hoje. E para quem não sabe, para dar uma esquentada, o Brasil é o quinto país com mais registro de ataques hackers contra empresas, tá? E só no passado cresceu 31%. Por isso, um tema tão relevante para a gente trazer e estar falando aqui nesse começo de 2022. É isso aí, a gente está com o assunto aqui na mesa, né, que está em alta. Mais uma vez eu quero lembrar, você que está nos acompanhando aqui, que o nosso chat está aberto.
Você pode participar conosco, enviar os seus comentários, as suas dúvidas, aproveita que já vai interagindo com a gente. A gente vai tentando responder aqui ao longo do bate-papo, a nossa equipe já vai conversando com você ali também, mas participa, manda aqui de onde você está acompanhando. Caso você queira compartilhar também, fique à vontade, a gente está iniciando agora os nossos tópicos da noite. Bom, então vamos lá. Podemos considerar aqui, né, que a transformação digital é um marco recente ainda na gestão pública brasileira, ou seja, existem alguns gaps no que diz respeito, né, à segurança de dados. Dá a impressão, às vezes, que falando um pouco sobre isso acaba atraindo, né? Então não vamos falar, mas a gente precisa de um plano de contingência, como é que faz? Então eu queria chamar o Maico aqui já para começar essa conversa, Maico. Na sua percepção, quais seriam os principais desafios hoje, olhando para essa realidade, né, da segurança de dados na transformação digital? Você atribui a falta de um time dedicado a isso, falta de testes de segurança, plano de contingência, a essa fragilidade? A todos esses pontos que você falou são muito importantes. Mas eu queria dar um passo atrás, que na verdade, a essência de tudo isso. Todos esses pontos, essas fragilidades, elas estão alencadas, acho que é um único ponto chamado pessoas, né? Então, se as pessoas não entendem sobre a importância disso, sobre segurança, em si, em geral, aí eu não estou falando de segurança da informação, que é o princípio básico, né? Por que a maioria das pessoas no Brasil prefere morar em condomínio, por exemplo, e não em casas onde a porta está de cara para a rua, porque elas se sentem mais seguras. E aí, como é que você se protege, ou como é que você proporciona segurança para pessoas que não entendem de segurança, por exemplo? Como é que você convence pessoas de que ela tem que tomar certos procedimentos, sendo que elas nunca sofreram um ataque ou nunca sofreram pela falta de segurança? E aí, assim, é o princípio básico, né, que você fecha a porta geralmente quando o ladrão entra na sua casa, você toma providência quando geralmente as coisas já aconteceram. E quando a gente fala de segurança, você tem que se antecipar. E se antecipar consiste em trazer investimentos como criação de times voltados para a segurança da informação, ter times praticando lá o famoso pentest, implantar práticas de desenvolvimento de software, que são coisas que a gente chama de tido como backstage, né? São ali são coisas básicas que você tem que preparar para que você não sofra ataque, para que você não sofra um vazamento de dados ou um vazamento de dados que seja, que ele não necessariamente agrega valor diretamente para a tua empresa, mas ele evita com que você entre em um caos total. Então, assim, o desafio não só de montar a equipe, mas de você comprovar, de apresentar o valor que se tem de você tomar ações preventivas. Eu acho que esse é o principal desafio, principalmente para órgãos públicos, né? Que como é que eu demonstro para as altas gestões, acho que as empresas privadas também, que essas ações preventivas que requerem investimento são necessárias e requerem continuidade antes das coisas acontecerem, né? Porque geralmente, infelizmente, as pessoas tendem a querer tomar ação quando as coisas já têm acontecido, né? E aí, não, como o Diego introduziu aí, o Brasil sofre muito ataque, e isso é uma realidade para todos nós. No Estado sofre muito ataque com isso. Graças a Deus nós não fomos, não temos incidentes, né? Mas graças a essa prevenção, né? A gente, pelo menos aqui no governo do Estado de Rondônia, a gente entendeu que precisava dessa prevenção e a gente montou um time. Tem que deixar um abraço aqui para o Leonardo, que está lá à frente da Coordenadoria de Segurança da Informação aqui no Estado de Rondônia, e vem fazendo um trabalho fantástico de prevenção, né? E é um trabalho que ninguém vê, né? É um trabalho que... Cadê o valor disso, gente? O valor disso nós não estamos tendo incidente. E fica difícil você demonstrar isso. Porque é o princípio básico das pessoas mesmo. Eu só tendo a olhar para aquilo que já aconteceu, né? E não a prevenir para que não aconteça.
Acho que esse é o principal desafio, assim, que eu sinto no meu dia a dia aqui. Entendi. Acho que é bem isso que você falou mesmo. Muitas vezes a gente reforça a porta depois que o ladrão entra, né? Sendo que você tem um plano ali de prevenção, só que é um plano de prevenção que você tem para nunca usar, né? Pensando que nunca vai usar. Acho que você fez um paralelo bem, bem feliz aí até, Michael. Seguro de vida, né? É o seguro de vida. Seguro de carro, plano de saúde, é coisa que você paga que você não quer usar. É bem nessa linha mesmo. E puxando aqui até para trocar um pouquinho, acho que com isso que o Michael falou, né? Queria chamar o Alexandre aqui, né? Levando em consideração, Alexandre, isso que o Michael nos trouxe agora, né? A gente pode dizer que o cenário é diferente aí na Europa, até porque a gente sabe que quando a internet chegou no Brasil na década de 80, a Europa já falava em segurança de dados, né? A gente consegue ter uma ideia do quão avançado tá. Eu gostaria que você primeiramente trouxesse aqui um resumo de quando começou essa transformação digital na Europa, um panorama da realidade dessa gestão pública aí na Estônia também, se você puder trazer uma perspectiva, né, do que é feito com relação a essa segurança, que poderia ser implementado no Brasil, até complementando isso que o Michael trouxe também. Ah, nossa, esse agora foi uma sapatada, hein? Para falar sobre a segurança, a transformação digital, acho que aqui na Europa, né, a gente pode dizer que começou há muito tempo atrás, sim. A ideia é 30 anos atrás, mas a gente vê que o crescimento que ela teve e já amparado com a segurança em paralelo, entendeu? Tanto a transformação digital quanto a questão da segurança. Para você ter uma ideia, agora, hoje, na Europa, já se apresenta a meta de até o ano de 2030 eles concluírem com êxito a transformação digital aqui na Europa. Quer dizer, até 2030 tudo vai ser digitalizado aqui na Europa, né? Isso são apenas 8 anos, né? Com certeza o governo, né, a população, mão de obra, tudo isso que vocês falaram aí, o Marco puxou, com certeza isso aí foram fatores fundamentais, né? Aqui na Europa, a gente quase não tem papel, documento físico. Por exemplo, o meu contrato de trabalho eu não assinei fisicamente, eu assinei digitalmente, né. Por mais que eu estava dentro da empresa, no mesmo prédio, me mandaram o meu contrato e eu assinei digitalmente por um software que tem aqui, que valida a assinatura digital, e é válido normalmente aqui, né. Quando as pessoas vão ao médico, você não sai com receita, você não recebe nenhum papel, nenhuma prescrição, a única coisa que você tem é o seu ID de identificação. Tudo fica salvo num banco de dados, então perceba só a guinada digital que a Europa tem. Eu não estou falando que o Brasil não tem, mas o Brasil está começando e eu fico muito feliz de ver o Brasil indo nessa vertente, né. Esses softwares de digitalizações, esses os aplicativos que estão transformando tudo que é papel em dados, para mim, são acho que a porta de entrada para isso, não tem como falar que não, né. Vou contar um fato para vocês, né, eu peguei covid aqui na Europa, né, e aí eu me senti mal, e aqui a gente tem um aplicativo no seu celular que já informa, você só abre lá, já chama um doutor, que chama médico da família, e você relata o que você está sentindo, e na hora ele já falou: "Alexandre, amanhã, tal horário, não, no mesmo dia, tal horário, você vai numa clínica e seu exame médico já está agendado". Perceba a velocidade que foi, eu não precisei agendar nada, ele só me mandou lá e eu fui na clínica. Eu chegando na clínica, eu fiz o exame já e deram 4 horas para eu sair o resultado, eu não estava me sentindo bem. No outro dia, quando eu acordei, eu fui buscar o resultado no e-mail, já tinha um e-mail do doutor dizendo: "Alexandre, você foi positivado com covid e você já está de atestado por 15 dias". Olha só, é a informação rápida, né, e precisa, né, garantida, porque imagina se eu tivesse saído no exame que eu não tinha pego o covid e me sentindo mal, né. Então isso é a questão da segurança da informação, você precisar a informação e estar disponível ela. E o mais interessante foi que quando eu fui avisar a empresa já tinha sabido do covid, já tinha acesso ao meu atestado, eles me relataram que eu estava dispensado das atividades de trabalho. Então, a evolução tecnológica, é claro que demandou muito esforço, né, esse esforço, eu acredito que foi tanto a parte
de pessoas trabalhando, o governo incentivando, e aí a gente traz a tecnologia amparando, né? Digamos, tecnologia, eu posso falar software, infraestrutura, eh, todo esse amálgama junto que trouxe esse benefício para a Europa, né. E claro, hoje a gente fala de segurança da informação na Europa, mas o esforço, né, o esforço e digamos, a quantidade de dinheiro que despenderam para isso acontecer, com certeza não foi, nada simples, né. Mas eu falo tudo isso, mas eu me sinto bem feliz de ver o Brasil indo na mesma vertente. Pode ser que agora estejamos dando os primeiros passos, igual a lei de proteção de dados recém-nasceu, mas é um caminho bom, é um caminho que ele já está se fundando. E aí o Brasil, ele se espelha muito nos países, inclusive na Europa, para essa transformação. Então, a gente está indo no caminho certo, sim, né. O Michael puxou um assunto relevante, que é a questão da mão de obra. E isso agora, né, eu concordo plenamente. A gente só se fala de segurança da informação quando algo já aconteceu. Esse é o problema, né, esse é o problema. E o Michael trouxe uma fala ali que foi fundamental. A gente não tem como provar que o que a gente implantou como segurança da informação traz algum benefício, a não ser se a gente consiga bloquear algum ataque ou não sofrer algum vazamento de dados, né. E se a gente conseguir provar isso no papel, porque até então é tudo mar de rosas, né, sua empresa está funcionando, está tudo beleza, ninguém lembra do profissional de TI, de segurança da informação, só lembra quando acontece, né. E esse é o pior cenário para você lembrar da gente, né. Quer dizer, a gente pode passar ali 5, 6 anos se matando e trabalhar, que não fica visível, mas hoje, claramente, inclusive com esses ataques, com esse crescimento de digamos, exfiltração de dados, né, e essa questão de querer recompensa, né, os hackers acharam um meio muito bom de trazer isso, né, um crime que você consegue, se esconder por trás de um teclado e um IP, né. Então isso é uma coisa que vai aumentar e com certeza a gente tem que estar de olho nisso sim, né. É preocupante, preocupante, mas estamos caminhando. E eu acho que até é legal frisar uma fala que o Alexandre trouxe, com relação até a esse movimento todo, né? Poxa, pegou Covid, o médico foi acionado, atestado, a empresa já soube, mas isso não era uma informação pública que qualquer pessoa poderia consultar, né? Então, respeitando os pilares ali de disponibilidade, confiabilidade, porque estava sim disponível, mas para quem de fato precisava acessar aquela informação de saúde, né? Que aqui no Brasil é considerado, inclusive, um dado sensível. Certo, Alexandre? Estou falando besteira aqui. Exato, exato. Você puxou um gancho aí ótimo. Essa parte de isso é um dos pilares da segurança da informação e aí, nossa, eu fico até feliz de ver você falando assim com propriedade, porque, essa inclusive isso tá a gente falar, a LGPD trouxe isso. Não, isso aí tá na Constituição brasileira, né. Ninguém pode ser discriminado. Então, se a gente voltar para o Brasil e você sofrer algum tipo de discriminação, porque alguém sabe algum tipo de informação pessoal sua, isso é crime, né. Isso não está diretamente na LGPD, isso está diretamente na Constituição. Então, a LGPD fez valer essa referência, mas hoje é com punição. Mas e você acessar um dado pessoal ali, nem que seja digital, no papel, vamos falar ali de um currículo que você esquece em cima de uma prateleira, alguma coisa assim, e alguém tem acesso, né. A gente tem aí várias e várias notícias desse tipo de situação que sim, está contido ali nos pilares de segurança da informação e é um vazamento de dados sim. E hoje a LGPD inclusive pune para esse tipo de situação, né. Quem tem acesso é só as pessoas que devem ter. Inclusive, tem até uma discussão sobre quando a pessoa deixa o currículo ali, se ela tem ou não que aceitar e autorizar o consentimento do compartilhamento dessa informação com a empresa, né. Então, você vê a mudança que é hoje, né. Antigamente você ia na empresa, deixava seu currículo, virava e ia embora, né. Hoje não, você agora já tem que acessar ou você tem que dizer: "Olha, pode compartilhar, não pode compartilhar, quantos anos", entendeu. Mas muito bom, Gabriela, você puxou bem esse assunto. Eu acho que
é algo que a gente ainda está caminhando, mas estamos caminhando bem, né? Vamos copiando o que é bom. Eu queria ouvir, Diego aí, que tem essa visão, né, de dentro e de fora, a gente consegue fazer um link bem legal aí, ter com as experiências, e agora, tendo em vista isso que o Alexandre trouxe, Diego, que na Europa, né, praticamente não existe mais documentos físicos, né? Eu queria saber, na sua opinião, você vê que o meio digital é mais seguro? Assim, existe, né? Existe um meio mais seguro? Pensando em dados, documentos, informações, como os servidores públicos podem transformar documentos físicos em digitais com segurança? Fiz um monte de perguntas junto aí. Vamos lá. Vamos lá responder um pouco, uma de cada vez, né? Bom, eu acredito sim que o meio digital é o mais seguro. No documento físico, a segurança fica somente a cargo de pessoas, né? Não tem mais uma camada que, por mais que a tecnologia estão pessoas por trás, já tem camadas, algoritmos prontos para não acontecer extravios que pode ocorrer no transporte, na guarda dentro de um arquivo físico, e acaba não tendo nenhum rastreio. Já no meio digital, existem diversos tipos de sistemas que trazem essa camada de segurança que no físico não existe, como o papel zero mesmo, né? Mesmo quando alguém apaga um arquivo, isso fica registrado quem fez, quando fez, por que fez, e dependendo do processo ou dos documentos, é impossível apagar, certo? E quando se tem um plano de segurança com backups frequentes e que não ligam diretamente uma base de dados na outra, é mais fácil recuperar, dando mais segurança do que o próprio documento físico, né? E sua segunda pergunta... Como que você acha que pode ser transformado, né, documentos e arquivos físicos, né, em meio digital com segurança? Bom, o primeiro ponto é saber também como funciona o plano de segurança do seu órgão, né? Eu vejo que dentro dos servidores muitas vezes não conhecem o plano de segurança para saber, além do que ele já trata de documento físico e quando trata para o digital. E a maneira mais fácil para essa transformação, eu acredito que é contar com parceiros mesmo que tenham essa experiência com soluções e não com softwares prontos, de prateleira. Pois a solução, o software acaba encaixando muitas vezes como uma luva para entender a realidade e encaixar conforme a estrutura existente de cada órgão. Então, respondendo de maneira geral, eu acredito sim que o meio digital é muito mais seguro do que o meio físico hoje, tanto para processo, para documento, para manter esse dado de uma forma mais restrita. Eu já tinha meu palpite aqui, mas eu preferi ouvir a sua opinião, sou suspeita para falar. Eu queria até chamar agora aqui o Alexandre e o Michael, eu acho que eles vão ter visões complementares no próximo tópico aqui, além dessas medidas, né, que o Diego trouxe, né, para fortalecer a segurança, transformação digital com segurança. A gente sabe que os gestores precisam estar atentos às legislações que regem a segurança da informação, né? No Brasil, a gente não tem só a Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, mas eu queria pedir aqui para o Michael e para o Alexandre, com visões, né, complementares, que vocês citassem principais leis que regem o assunto e também quais as possíveis sanções administrativas, para quem ainda está se familiarizando aí com a LGPD, né, quais sanções administrativas para o descumprimento da LGPD por órgãos públicos. Eu começo ou o Marco começa? Eu posso começar. Pode começar. Bom, de primeiro, eu já até dei um spoiler grande aqui, que a gente, na LGPD, ela faz valer, né, todas as outras leis, inclusive a Constituição brasileira. Ela rege, ela traz princípios, por exemplo, do Marco Civil da Internet, da Lei do Acesso à Informação, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ela só fez valer, ela juntou todo esse apanhado de legislação que fala sobre a privacidade das pessoas e criou, digamos assim, uma cartilha, né? E nela, ela imputou responsabilidades, né? Responsabilidade de vazamento de informação, de extravio, ela sugeriu boas práticas, ela não fala como fazer, ela sugeriu boas práticas. Isso fica aberto às empresas, aos órgãos pesquisarem o que seriam as boas práticas. Ainda não se sabe bem ao certo se isso vai ser uma cartilha que vai ter que conter criptografia, vai ter que conter
algum tipo de segurança em nível 3, 2, ela não diz isso, ainda é meio obscuro, por isso que as pessoas se capacitam fazendo as certificações para saber em qual direção os profissionais podem recorrer, né, na hora de implantar isso, né. Ainda é uma coisa meio obscura, mas é uma direção, né, e isso a gente já pega como uma direção. Outra coisa, essa questão da punição, tanto da questão de pagamento das multas, né, que são altas ali, valendo de 2% ali, até o valor que a lei estima, e também o bloqueio da utilização de dados. Imagina uma empresa sem poder utilizar dados, imagina o governo sem poder utilizar dados, né. Então isso, assim, deve assustar. Eu acredito que isso deve fortemente assustar os gestores, deve assustar as pessoas da ponta ali para abrirem os olhos que isso é um risco, né, é um risco. Eu costumo dizer que a gente tem que pensar na sua empresa, no seu órgão como a informação já vazou. E o que eu fiz para conter ou para diminuir a questão do impacto dessa informação vazada? Por que a informação já vazou? Porque ela sempre vai vazar, no maior ou no menor grau, entendeu? Vamos falar ali um documento, igual eu falei, um documento esquecido ali na recepção, um pendrive que um colaborador perde com o contato dos clientes. Esse pendrive poderia ter sido criptografado, né? Poderia, digamos assim, os menores recursos ali poderiam ter sido utilizados, entendeu? Pode ser não 100% eficaz, beleza, mas foi igual o Michael disse, é como deixar a porta aberta, né? O pendrive sem criptografia é deixar uma porta aberta, uma janela aberta, né? Um documento ali na recepção é como você deixar ali para todo mundo ver, né? Vamos colocar numa pasta, é um nívelzinho 1%, é um nívelzinho 1%, mas, né, evita ali, começa evitando, né? Então, eu acho que isso, a Lei Geral de Proteção de Dados fomenta e deixa aberto. E você pensa assim, Lei Geral de Proteção de Dados não trata só dados digitais, no nível digital, trata ali no papel. Então, por isso que ela não deixa claro o que pode ser feito, né? Por isso que ela não fala de criptografia, por isso que ela não fala de sala-cofre para documentos pessoais, por isso que ela não fala de como você vai fazer, e sim dos gestores sentarem e analisarem onde está o risco da segurança da informação no nível deles e traçarem as metas, né? E outro detalhe que o Michael puxou que é riquíssimo, é que além de fazer, é você testar para ver se o que você fez funciona, entendeu? Isso aí é tipo assim, colocar dedo na ferida para esse ar. As empresas têm um certo receio, entendeu? Eu vou danificar meu ambiente, eu vou expor a alguma coisa, eu não quero, entendeu? Eu não sei. E tipo assim, é uma coisa que deveria ser feito quase que mensal, entendeu? Quase que mensal. Para mim, no meu ponto de vista, isso não garante ainda, mas isso melhora muito. E no ambiente controlado, né? Porque você está Com fazendo, está certeza, testando, mas você ainda tem o controle, diferente, com né, de certeza, estar exatamente. sofrendo um ataque. Michael, na sua visão que no dia a dia ali, né, você responde a uma série de legislações, tem que se atentar, né? O que você tem o que você traz para nós para complementar a visão do Alexandre? Como servidor público, né, a gente é regido pelo Estatuto do Servidor Público e lá já tem algumas diretrizes e cuidados que a gente deve ter com informações do cidadão, dos próprios servidores públicos. A própria lei de improbidade administrativa também, uma lei que a gente já segue ela antes. Então, como o Alexandre falou, a Lei Geral de Proteção de Dados ela só consolidou tudo isso e deu mais, acho que, celeridade a esse processo, né, de respeito aos dados pessoais. E um fato que é recente, né, que é a lei de proteção de os dados pessoais passaram a ser tidos como os direitos fundamentais, né? Isso é tão importante que é um direito fundamental tanto quanto saúde, educação, segurança, por exemplo. Então, o respeito que todos devem ter aos dados pessoais, né, às informações pessoais, ele deve ser dado ao mesmo que a segurança, a educação e a vida, por exemplo, que são direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, na nossa Constituição Federal. Então, isso demonstra a importância que tem o respeito aos dados pessoais. E, assim, é uma coisa tão inerente no nosso dia a dia, que é tão comum no nosso dia a dia, que a gente, às vezes, não se dá conta
dessa importância, que é, eu, por exemplo, mostrar, ou simplesmente comentar, ou pegar um documento qualquer e pedir a opinião ali de alguém que não seja servidor público, por exemplo, e ali ele já viu aquela informação, eu já expus os dados de uma pessoa, como se eu estivesse violando a segurança dela, por exemplo, eu estou ferindo o direito fundamental dessa pessoa. Então, assim, isso é tão complexo quanto importante, né? Então, você imagina o desafio das entidades privadas, dos órgãos públicos de garantir isso aí. É um desafio, mas não é impossível. E é um desafio que para a gente não é novo. Por mais que a LGPD esteja, as práticas voltadas para a produção de dados estejam sendo praticadas agora, né? Isso não é novo para os órgãos públicos, né? Esse respeito aos dados pessoais, que um outro fato também que eu acho que é muito legal colocar aqui, que vai influenciar muito e, assim, vai requerer mais ainda essas ações de privacidade, de proteção de dados e de segurança da informação, que é o que o governo federal acabou de soltar um decreto instituindo o registro nacional, aí, a identidade única, né? Então, isso vai requerer mais ainda esse cuidado com os dados pessoais. E acho que para fechar aqui, né, sobre esses principais desafios e legislações, tudo isso que está envolvido, existe, eu acho que a quebra de paradigma sobre como que dar importância para isso, entendeu? A gente procura não, a gente tende a dar, a tratar isso somente quando alguém for punido, diga, agora eu entendi que é sério mesmo. E não, gente, já é direito fundamental, já está previsto em lei, já são direitos garantidos, então não tem mais que esperar, respeitar, colocar em prática. Já existe uma série de leis, de jornadas, de conformidade para você respeitar os dados pessoais das pessoas. E com isso no direito fundamental, se tornou cada vez mais importante, né? Isso é muito legal mesmo. Com certeza. E até, assim, a gente quis provocar esse tópico aqui, né? Porque qual a importância disso? Um gestor que está ali na linha de frente, né? Tá ciente dessas possíveis sanções para ele, para o órgão, possíveis danos também para as pessoas que podem ter seus dados vazados, né? Se vocês procurarem, depois pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver que em alguns lugares do mundo, gestores da área de TI responsáveis pela segurança da informação podem ser acionados até mesmo judicialmente em caso de vazamento de dados. Então, assim, só para trazer um exemplo aqui para vocês, um caso de exposição de informações privadas na internet que ocorreu lá no Equador, onde mais de 20 milhões de pessoas foram impactadas com esse vazamento, tá? Nessa ocasião, o gerente geral da empresa responsável pelo vazamento, né, desses dados pessoais dos cidadãos equatorianos, ele foi preso após as autoridades identificarem que as proteções de segurança estavam mal configuradas. Olha aí um caso, né, de um gestor respondendo por um vazamento de dados. Então, após esse caso expressivo, as autoridades ali pediram que o legislativo local se apressasse em expedir uma nova lei de privacidade de dados online. Então, para a gente ter uma ideia, não é o nosso cenário ainda, nesse nível, né? Mas é algo que é real, isso já existe, já acontece, né? E até, Alexandre, queria te perguntar, te chamar agora aqui ainda dando continuidade, levando em consideração esse exemplo, né? Você acredita que essa é uma boa alternativa para garantir que os dados dos cidadãos permaneçam seguros? Você acha que é uma tendência para modernizar, fortalecer as legislações relacionadas à segurança de dados? Olha, sempre eu sou meio contra a punição. Eu acho que primeiro a questão do ensinamento, mas infelizmente a gente tem essa cultura de não se mobilizar até as coisas acontecerem, né. Inclusive isso que você falou, Gabriela, sobre essa questão desse vazamento de dados que teve até questão de prisão, isso é questão de prova de certificação, viu. Você está bem antenada. Isso chama due care e due diligence. É você fazer o máximo que você puder, na medida do seu alcance na sua empresa, e você
conseguir provar que você fez o máximo que você pôde, entendeu? Na hora de fazerem, na hora que você sofreu um vazamento e eles forem investigar, você provar que você fez o máximo que estava ao seu alcance para segurança da informação, isso vai ajudar muito. Isso que a LGPD também puxa, né? A LGPD puxa esse gancho aí para você conseguir, que é a questão do reporte, né? Você fazer o reporte do vazamento de dados, que quando acontecer, veja que a LGPD já trata o vazamento de dados como quando acontecer. Quando acontecer, como você vai informar? Você vai ter que informar assim, olha, os dados que vazaram continham tal tipo de informação, isso afeta a vida das pessoas desse jeito, o que eu fiz para conter era esse tipo de situação que eu coloquei aqui, esse tipo de segurança de perímetro disso, e aí a LGPD vai avaliar a multa, entendeu? Então a punição, sim, questão, é ainda um forte para a gente conseguir modificar a cabeça das pessoas, mas isso só vai também, digamos assim, começar a acontecer quando as punições também vieram à tona, né? A gente tem já alguns casos, bastante casos já no, no judiciário com questões de LGPD, né? Alguns já foram julgados, outros são casos com muito valor, um grande montante financeiro. Então, veja só, a gente já vê que isso é verdade, né? Isso está acontecendo. Então, quem, igual o Michael falou, quem não abriu o olho ainda, quem não parou para pensar nisso, está muito atrasado, né? Então, sim, a punição ainda é uma das coisas que mais eu acredito que vão fazer a LGPD e outras legislações de proteção de dados irem à tona. É uma tendência, né? Quem não abriu o olho, que abra o olho logo. Exatamente. Legal. É de se atentar, né? Eu vou pedir para o Diego entrar no assunto aqui comigo com o 5G, mas antes disso, vou aproveitar aqui que o Alexandre estava falando aqui, já chamar o Michael na sequência, porque a Márcia Caramuru mandou aqui para nós, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Ela disse o seguinte: para o cumprimento da lei, as pessoas são elementos-chave. Os incidentes de segurança geralmente acontecem por conta do fator humano. Queria ouvir a sua opinião, Alexandre. Você acha que é isso, que tem algo a fazer com relação a isso? E na sequência aí, o Michael também, que está no dia a dia aí, gerindo equipes, né? E tendo que sanar algumas dificuldades nesse sentido. O Michael já deu já cantou essa bola no começo já da live, né? Isso, o fator humano é sim ainda indispensável, Márcio. Na verdade, ele é o crucial, né? A gente não faz, a tecnologia é só um detalhe. A gente pode usar tanto a tecnologia quanto procedimentos para a gente tratar a informação de forma segura. Vou dar um exemplo aqui, na questão de pessoas bem treinadas. São arquivos que as pessoas podem conseguir manipular ele sem deixar vazar a informação, são pessoas ali do ramo que utiliza aquele arquivo, tendo treinamento de como não passar essa informação para frente ou saber que essa informação é confidencial. Então, as empresas ali criam a estrutura da segurança da informação e reciclagem, né, treinamentos, apoio para o colaborador, né, e isso é os testes que eu falei lá no passado, né? Não só o teste de software, não só o teste de infraestrutura, teste nas pessoas também, né? Olha, esse documento aqui, o que acontece se você vê esse currículo jogado no lixo? Então, esse é o teste que eu falo que a gente pode aprofundar. Então, a Márcia, sim, ela puxou um ponto bem legal, as pessoas são a chave de todo esse complexo, né? As pessoas ali por trás, pessoas bem instruídas, pessoas bem orientadas, pessoas bem treinadas, isso vai fazer a questão da segurança evoluir, né? Não tem dúvida, né? Hoje, por exemplo, a minha mãe, né? A minha mãe, meu pai, sabe que eu não deve passar informações pessoais via telefone, via e-mail, nada disso, entendeu? E há um tempo atrás isso não acontecia, né? E o que se deu? O meu treinamento diário ali falando, mãe, isso não deve acontecer. Então, mudando a cabeça das pessoas, né? Orientando, né? E aí sim a gente consegue um ambiente mais seguro, com certeza. Legal. E até, Michael, pelo que a gente falou ali no comecinho, né, o governo do estado de Rondônia já tem iniciativas nesse sentido, né? E
eu puxei aqui só até para a gente frisar isso, né? Então, realmente, vocês que já têm iniciativas nesse sentido, é justamente para minimizar, tendo em vista que o fator humano precisa estar bem instruído, o que fazer, o que não fazer, é isso mesmo? É exatamente isso. É a tal da engenharia social, né? Ela sempre funciona. Tanto é que talvez a exceção seja, a maioria dos ataques sofridos por governos e empresas privadas são oriundas da própria engenharia social, ou seja, são pessoas de dentro para fora. A vulnerabilidade está sempre dentro, né? São raras exceções que a vulnerabilidade está fora. Foram atacados tais empresas, tais órgãos, aí você vai ver lá, tinha alguém dentro causando alguma vulnerabilidade, acessando alguma coisa que não devia. Só para corroborar com o que a Alexandre estava falando aí, né, da questão anterior sobre que as pessoas são fatores preponderantes para a segurança da informação, isso é fato, LGPD, enfim. E o governo do Estado de Rondônia, a gente lançou um decreto recentemente não, está no ano passado, a gente tem um decreto regulamentando a Lei Geral de Proteção de Dados dentro do Estado. A gente tem um time focado só para jornada de conformidade com a LGPD, onde o Thiago Lopes, um grande amigo nosso e servidor público bem especializado, está conduzindo essa jornada, né? Uma referência aqui no Estado com conformidade. E a gente tem uma equipe voltada para isso, né? Está lá junto com a Emily, com a Sandra também, Gabriel Carrijo. Então, a gente tem um time bem forte voltado para jornada de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, com segurança da informação, com a coordenadoria nova. Então, a gente já entendeu que precisa se prevenir antes, né? E a nossa atuação é exatamente essa, é prevenir. Então, a gente tem dado treinamentos para que as pessoas se conscientizem de que isso é um papel das pessoas, é um papel que começa com atitudes, né? Não se faz LGPD com tecnologia, que isso acho também é um grande desafio de tirar essa mentalidade que as pessoas tendem a associar a Lei Geral de Proteção de Dados com tecnologia da informação. E tecnologia da informação é uma ferramenta para se conseguir a conformidade, né? E aí, se as pessoas não entenderem o papel delas dentro dessa jornada, isso não dá certo. Então, o desafio é esse convencimento. E aí, por isso, a gente iniciou uma série de estudos, de cursos, de palestras, para conscientizar as pessoas sobre isso, né? É grave o negócio, é bem grave, é importante, a gente precisa prevenir. Acho que quem está acompanhando aí deve estar anotando aí várias dicas já, né? Preparar as equipes é uma delas aqui que a gente frisou bastante agora. E aí eu queria trazer um tópico aqui que está em alta também, né? O 5G. Queria agora direcionar um pouquinho para o Diego, até começar com esse assunto. Diego, de acordo com o Ministério das Comunicações, né, o 5G puro estará disponível em todas as capitais brasileiras, agora previsão, né, até julho de 2022. Você acredita que a chegada desse 5G vai beneficiar a gestão pública no sentido de cumprir os pilares da segurança de dados, que são, né, ter uma informação segura, disponível e rastreável, que a gente falou no começo? Bom, primeiramente, é preciso explicar, quando as pessoas escutam 5G, só pensam na velocidade, né? Mas o que ela acaba acarretando também, né? Ela vai trazer uma maior flexibilidade, uma maior abrangência e uma cobertura de internet maior para o Brasil, né? O 5G ele vai intensificar a experiência das pessoas, porque ele dá acesso a novos dispositivos, né? O tão falado IoT, Internet das Coisas, para quem nos familiariza muito, os próprios dispositivos de alto-falantes, como a Alexa, da Amazon, né, que permite uma maior conexão com o mundo digital. Isso acaba que existe mais dispositivos conectados à rede e a velocidade mais rápida, mas como que se monitora tudo isso, né? Existem novos pontos de entrada, maiores conexões e existe uma maior vulnerabilidade. E a cibersegurança a gente sabe que custa. E esses aparelhos vêm com uma proposta de custo mais baixo, geralmente cada vez mais acessível à população. Como que faz um dispositivo desse, tão baixo, ter um controle de cibersegurança? Então, assim, a exposição dos dados ela vai crescer.
E cada vez mais, e o Brasil, se eu não me engano, é onde tem o maior número de crianças e adolescentes que acessam hoje, né? Isso faz com que as políticas para utilizar os serviços públicos, elas precisam existir em cada conexão dessa feita com o cidadão. E aí vai muito na criação de cultura e educação do brasileiro, é as pessoas, né? Isso é uma mudança de mentalidade. Acaba que o dado hoje é um novo ativo e precisam existir essas regras de governança. Primeiro ponto, acredito que é pensar realmente na privacidade do usuário, né? O privacy by design, security by design, estratégias para garantir a segurança do usuário e cidadão. Mas acho que o Michael ali, mais na ponta do governo, poderia falar um pouquinho no que eles já estão preparando, o que eles estão pensando, se vai chegar realmente em julho nas capitais e como ele vê também esses pontos de entrada, pensando. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder se realmente o governo vai estar preparado, mas o que eu posso falar é isso que eu dei um spoiler, que vai abrir mais, né? Vai ter mais dispositivos conectados à rede. A gente já, que nem eu falei, a gente já vem se preparando justamente lá no Privacy by Design, né? Que é olhando para a privacidade de dados desde a concepção das coisas. Então, tudo que a gente produz, que a gente desenvolve aqui, a gente vem pensando minuciosamente quais são os riscos que envolvem, quais são os dados pessoais que estão envolvidos, para que a gente já tome as medidas necessárias. Então, tudo que nasce hoje dentro do governo do estado de Rondônia, que a gente produz voltado para... A gente produz mais produtos, né, softwares, a gente já pensa nessa perspectiva. E continuamos com a disseminação. E a gente acredita que vai chegar assim, que em julho já vai estar. Já tem algumas operadoras aqui oferecendo o 5G, né? A gente teve, acho que o nosso amigo Leonardo recentemente pôde experimentar aqui a velocidade com que a 5G nos proporciona aqui de internet e conectividade, né? Então, a gente está ansioso também e a gente acredita que vai dar certo sim. Tem empresas já oferecendo serviço, isso demonstra que em julho, acho que em julho, vai estar 100% na capital aqui, a 5G, sim. Maravilha, estamos aguardando então, né? O 5G chegar e facilitar. Só lembrando que 5G o 5G, apesar de parecer, muita gente pergunta isso não depende do governo, né? Isso não tem nada a ver com o governo em si, tá? São os consórcios, alguns ocorreu o leilão e houveram os ganhadores desse leilão e essas empresas são obrigadas a disponibilizar o sinal de internet 5G em algumas capitais e Porto Velho foi uma das capitais pretendidas aí para que entrasse com cobertura 5G até, acho que, julho de 2022. Bom para nós, né? Também. Ótimo. É importante frisar, né? É importante frisar. Sim. Michael, até a gente veio falando aqui já de algumas práticas, né, no governo de Rondônia, o decreto, né, que regulamenta a LGPD, o Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados, né, cursos, capacitação, você vem trazendo bem forte essa iniciativa, essa preocupação de vocês, e você já consegue trazer resultados, avaliar resultados nessas ações de fortalecimento da cultura de segurança de dados no governo de Rondônia? Tem mais alguma outra boa prática que você gostaria de compartilhar nesse sentido? Tem tido muito resultado. Existe até não sei se a gente pode chamar de questionário de maturidade que o governo federal disponibiliza, que ele dá exatamente esse nível de maturidade das organizações. A gente aplica aqui, a gente está hoje cumprindo, acho que está 60%, a nossa perspectiva é que a gente chega a 97% até o final do ano. E, além disso, desse questionário que possibilita você verificar o seu nível de maturidade em conformidade com a LGPD, a gente tem notado os servidores públicos preocupados. Então, tudo que se vai fazer, o nosso time de LGPD sofre bastante bem, né? Isso é bom, é lógico, que tudo que vão se iniciar lá, procura-se o time de LGPD para ver se não estão ferindo alguma coisa. Então, isso demonstra que as ações vêm tendo resultado. E os órgãos que não são de tecnologia, os órgãos que utilizam tecnologia, nossos serviços lá, também estão preocupados e estão nos consultando para ver se não estão ferindo algum direito fundamental nesse caso, né? Então, isso demonstra também a efetividade das ações que a gente vem tomando para que essa jornada seja cumprida, né? Isso a gente fala jornada porque não termina, então é um trabalho constante, a gente já entendeu isso
e a gente vem trabalhando para que a gente consiga ser escalável e sustentável, né? Que esse é o nosso objetivo. A gente não incorra em nenhuma penalidade. Maravilha. Eu vou puxar aqui, eu não sei se o Alexandre tem alguma boa prática que você queira juntar aqui, sugerir também, Alexandre, nesse ponto que o Michael trouxe aqui para nós. Olha, Se você pudesse sugerir, né, para os gestores que estão acompanhando aí, o que você diria? o que eu falo para os gestores toda vez que eu posso, você vai para casa seguro, você vai para casa e dorme seguro, tranquilo, pensando que seus dados estão bem cuidados na sua empresa, sabendo que você vai chegar lá no outro dia e tudo vai estar do mesmo jeito, funcionando 100% em pleno vapor. Quantas vezes você sentou ali com o profissional da ponta mesmo e falou: "Olha, tá eu e você aqui, me fala quais são os gaps de segurança para a gente começar a tratar isso". Porque o pessoal a pessoa da ponta ali, tanto a pessoa que está digitalizando o documento, quanto a pessoa que está recebendo um documento, quanto a pessoa que está manipulando dados, quanto um profissional de TI, é a pessoa que mais sabe aonde estão os gaps ali. Ela é a pessoa que mais tem contato com isso. Entendeu? Quantos gestores fazem isso hoje, né? O meu eu acho que partindo por essa linha, sentar com, digamos, a gente falaria ali em várias culturas como chão de fábrica, mas eu não gosto de usar essa palavra, mas partindo dessa linha de entrevista, a gente consegue já mapear, às vezes, os principais gaps de segurança, entendeu? E às vezes um bem clássico é a falta de treinamento, que é simplesmente um treinamento na parte de segurança da informação. Então, eu não diria que existe assim uma primeira boa ação. Você tem que analisar o seu contexto, analisar o seu ambiente, né. Dependendo do seu contexto, um software, de segurança, um antivírus já faz a diferença. Dependendo do outro contexto, você faz um treinamento com um colaborador e já vai fazer a diferença, entendeu. Então, é caso a caso. Mas a primeira coisa que eu sempre pergunto para os gestores é: quando você vai para sua casa, você dorme tranquilo sabendo que as informações da sua empresa estão seguras e se vazarem, você tomou todas as medidas necessárias para isso não, impactar as pessoas e não impactar diretamente a sua empresa? Se eles falarem para mim que sim, que eu duvido muito, né, hoje em dia, existem muitos gatilhos ali, muitas falhas, né, eu duvido muito. Mas se sim, então beleza, estamos no caminho certo. Agora, partindo do não, eu acho que a gente tem muito trabalho ali, entendeu? E não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, faça pequenas coisas, mas faça. Muito bom. A gente recebeu uma pergunta bem interessante aqui que eu vou compartilhar, talvez seja uma dúvida de outras pessoas, aqui o Luiz Peralta mandou para nós, mas antes disso, só para não perder a linha aqui de raciocínio, né, o Alexandre e o Michael trouxeram algumas ações práticas até, né, para aumentar esse nível de segurança. Eu queria ouvir do Diego, se tendo em vista, né, o que o Michael e o Alexandre trouxeram aqui, você complementaria algo, Diego? Tem algo complementar que a área de tecnologia no setor público pode fazer com relação à segurança de dados, ações efetivas? Assim, pensando no órgão público como empresa e olhando já para a própria Digix, o ponto a ponto que a gente olha, eu acho que existe um passo a passo. Como o Alexandre disse mesmo, é importante pensar nesses pequenos steps para fazer aos poucos, mas eu acredito que tem um básico, e eu vou falar de uma maneira um pouco macro, assim, que o primeiro ponto é a política de segurança, né? É conhecer qual é a política de segurança do órgão, avaliar os riscos, ver quais são os riscos nessa política de segurança e o que tem de possibilidades de riscos. Caso aconteça alguma coisa, como que a gente vai gerenciar as crises? Quais são os dados que talvez são delicados para que a gente possa tomar e gerenciar isso, né? Um plano de continuidade do negócio, e aí, se encaixando para governo, seria um plano de continuidade do serviço do governo, para não parar. Será que, quando aconteceu aquele problema, tinha todo, seria o gerenciamento de crise, um plano de continuidade do negócio, uma conformidade com a LGPD, que não tem como fugir disso, né?
A privacidade dos dados, que acho que a gente já falou bastante aqui sobre isso, Private by Design. Conhecer a cibersegurança, né? Não tem como a própria empresa privada ou o governo não investir nisso, e conhecer todo esse framework de segurança, para aí sim poder avaliar e conseguir melhorar realmente a segurança da informação como um todo. E acredito também, olhando para o governo, contratar uma consultoria de uma empresa privada que acaba utilizando mais tecnologia de ponta para talvez identificar e encontrar essas brechas, né? Testar se a segurança, se todo esse plano bonito no papel, ou que realmente os próprios operadores de TI, digamos assim, estão fazendo o serviço para poder melhorar, né? Eu acho que olhar para isso, ver onde estão essas brechas, onde estão esses riscos, para poder realmente melhorar e cada vez aumentar as camadas de segurança. Que a gente sabe, por mais que aumente, nunca estamos 100% seguros. Por mais que a gente mora em condomínio, né, Michael, a gente não está 100% seguro. Então, acredito que, olhando o macro, assim, como um servidor público pode pensar como própria empresa privada mesmo. Excelente, acho que tem mais uma série de ações, né, que a gente consegue tomar de forma prática. Bom, trazendo aqui então a dúvida, né, do Luiz Peralta, ele pergunta aqui para o Michael, tá, Michael? Você falou, né, sobre algumas ações aqui da sua gestão, né, do governo de Rondônia, e ele fala o seguinte: essa referência está sendo formalizada para atender as dúvidas LGPD? Existe um canal formal ou vocês respondem por não ter outro canal para tirar as dúvidas, né, com relação a isso que você citou? A gente tem um canal oficial. Hoje a gente utiliza tem uma ferramenta chamada ESIC, né, que é uma ferramenta de comunicação do governo com o cidadão. E além disso, a gente utiliza também o Fala BR, que é do governo federal, o governo do estado de Rondônia utiliza também, aproveitando as ferramentas, né, para se comunicar, tirar dúvidas com o cidadão que precisar. Se eu bem entendi a pergunta, são esses os canais de comunicação, é isso? Eu acho que é bem nessa linha mesmo, que ele perguntou se tem algum outro canal, né, para tirar as dúvidas. Eu acho que você citou bem. A gente vai deixar também os contatos aqui, né, na descrição do vídeo. Acho que depois, se tiver mais alguma coisa, dá para aprofundar também. Ou se, Luiz, não foi exatamente isso, manda aqui para nós que a gente vai tentando responder aqui ao vivo. E aí, queria ouvir do Alexandre se você recorda, Alexandre, alguma prática que te marcou aí na Europa em relação à segurança de dados, um case de sucesso mesmo para a gente ter insights, né, até para os órgãos aqui no Brasil, se você identifica alguma ação muito realizada aí que possa ser uma tendência, que possa ser possível aqui para a nossa realidade. Olha, Gabriela, aqui na Europa as coisas são bem diferentes, tá? Assim, não tem como eu falar um case só, porque aonde eu vou, eu vejo tanta coisa que eu falo, nossa, isso aqui é muito diferente. Assim, por exemplo, na academia, tem um já tem uma advertência bem grande dizendo sobre as questões de tirar foto das pessoas ou tirar fotos de si mesmo dentro da academia, e de expor essas fotos, entendeu? Quando, por exemplo, na empresa que eu trabalho, por mais que eu tenha capacitação em segurança da informação, além das minhas formações, eles sabem do meu currículo, a cada 3 meses eu tenho que fazer uma reciclagem sobre segurança da informação. Então, perceba só a dimensão que é, entendeu? O case que eu posso dizer eles estão super atentos a isso. Eles fazem treinamentos, com novos colaboradores, reciclagem com os colaboradores antigos e testes. Por exemplo, a cada semana, não sei, cada 10, 15 dias eu recebo vários e-mails phishing, na minha caixa de e-mail pessoal, e pelo treinamento que a gente fez, eu tenho que reportar esse e-mail como phishing, não só descartar, não só fazendo. Quando eu faço isso da forma correta, eles avaliam lá, olha, você está de parabéns com a questão do treinamento, você contribuiu com isso, isso, isso. E isso é uma prática que eu nunca vi no Brasil. Não estou falando que eu não tenho, mas estou falando que eu nunca vi. Então,
a dimensão que é a segurança da informação é levada a sério aqui é bem diferente para mim, né. A questão dos documentos, é igual você falou, o acesso à informação aqui é muito rígido, você só acessa a informação que é de direito seu e é compartilhado só as pessoas que devem saber dessa informação. Então, eu acredito que a eu sempre bato nessa tecla, né, que quando a Márcia falou ali, a primeira coisa a ser tratada são as pessoas, né, conscientizar as pessoas, né, treinamento, né, avaliar, o que elas consideram, né, o que elas acham que é uma segurança da informação. Trabalhar nisso, né, e depois partir para software, partir para infraestrutura, partir para todos esses recursos, mas começando pelo menos ali pela ponta, né. Então sim, não tem uma coisa ou outra. Aqui na Europa, assim, tudo é muito diferente do Brasil, mas eu reitero que eu não estou falando que o Brasil não tenha, e sim que o Brasil está na linha, e eu fico muito feliz de ver isso, mas na Europa, sim, por muitos anos de experiências, eles têm muitas práticas que são diferentes do Brasil, sim. Eu fico até, eu tô vendo a Márcia aqui mandando para nós, né, que ela é profissional de secretariado, tem noções, já entende um pouco de LGPD e percebe claramente as falhas referente à privacidade e proteção de dados. Eu fui lendo aqui, fui pensando que o quão é importante. Eu achei chato, tá, gente? Porque compartilhando, eu achei muito chato quando começaram a falar de LGPD e treinar e reciclar. E depois, com o tempo, eu fui entendendo a importância da segurança dessa informação, né? Acho que o Alexandre trouxe uma reflexão que eu acho que todo gestor, independente da área, que como o Michael falou, a gente associa diretamente à tecnologia, mas na verdade a proteção de dados não é só para a tecnologia, né? Acho que todo gestor de qualquer área deveria se questionar antes de dormir, né? As informações que estão sobre a minha responsabilidade estão seguras a ponto de eu dormir tranquila essa noite? Acho que essa é uma reflexão bastante relevante, né? Eu vendo aqui que a Márcia mandou para nós até, fiquei pensando um pouco sobre isso. Bom, nós estamos caminhando aqui para o fim do nosso time box. Eu não sei se Alexandre, Maico, Diego quer complementar alguma coisa nesse sentido que a Márcia mandou aqui para nós. A Márcia, já é uma pessoa que eu já vejo já que é uma pessoa que seria já facilmente entrevistada, que seria uma pessoa que poderia apontar facilmente vários gaps ali, né, não só ela, como várias pessoas do departamento dela. E olha só, ela tem conhecimento na LGPD, às vezes um conhecimento profundo, às vezes um conhecimento raso, mas já consegue, avaliar o ambiente, coisa que às vezes um gestor não consegue, porque um gestor está ali na parte de cima, né. E o gestor sentando com a Márcia e entrevistando ela, entrevistando ali o Luiz, conversando sobre o que ele acha que seria os gaps ou como poderiam ser tratados, ali é a chave para a gente começar o trabalho, né. Claro que pela parte da gestão apoiando, isso é o fundamental, né. Ele já trazendo essa visão, esse risco, igual você falou, se ele vai para casa e dorme tranquilo, quer dizer que ele está 100% seguro. Mas se ele se incomoda, sente, converse, acho que ali já é um apoio necessário, é um apoio fundamental para tudo começar a evoluir, sim. Legal. A gente tem aqui. Gente, estamos caminhando para o final, mas a gente está tendo perguntas interessantes aqui. Eu vou puxando, tá? O Robson Danilo mandou aqui para nós que o WhatsApp hoje é um ponto crítico quanto ao risco de vazamento. Como tratar isso? E com a atualização da ferramenta na utilização em múltiplos equipamentos, como que vocês veem esse risco, essa fragilidade do WhatsApp hoje? Eu posso falar? Fica à vontade. Eu não quero, se o Marco quiser complementar, falar alguma coisa, pode me interromper, tá, Marco? Fica à vontade, O estou adorando suas WhatsApp, explicações. o WhatsApp se tornou sim uma porta, não só o WhatsApp, como qualquer outro programa de comunicação, se tornou uma porta para infiltração de dados. Existem várias práticas que hoje as pessoas que trabalham na empresa desconhecem,
com a questão de, por exemplo, uma observação antigamente você poderia deixar o seu currículo na empresa e se você não se encaixasse na vaga, às vezes eles, para te ajudar, eles poderiam compartilhar o seu currículo com outra empresa, né, te direcionar. E isso, hoje, pela visão da LGPD, é crime, que é o compartilhamento sem concessão, sem autorização, você entende? Então, a vertente que hoje esse software ou as comunicações diretas e indiretas se tornaram, trazem ali um risco maior. Não tem como você chegar e bloquear o WhatsApp do seu colaborador, isso é um crime, né? Isso é crime. Você pode investir num treinamento, eu falo em treinamento, você tem que investir num treinamento, na conscientização, né? Ele sabendo que isso é um risco para ele e para a empresa, né? Você prova que você fez a sua parte, né? Você prova ali, olha, esse colaborador teve ali essa disciplina sobre compartilhamento de informação e autorização. Então, a empresa já direciona, né, o entendimento e já tem como comprovar que direcionou. Isso é o due diligence e o do care, né? Isso é o que as empresas podem fazer para começar a andar. Não vai falar: resolveu? Não, não é assim também. Mas é uma ponta ali, é digamos assim, os primeiros passos, né, os baby steps ali. Daí a gente consegue sim traçar um plano feliz ali. Só para complementar, Gabriel, acho que é Claro. um bom instrumento que os governos devem utilizar, o Diego até elencou uma série de ferramentas, né, seria a política de segurança. Então, observar a política de segurança, e aí observar colocar ela em prática, né, não que ela seja só um documento bonitinho lá para entrar em conformidade de governança, não, mas para que os servidores, os órgãos públicos observem a política de segurança do seu órgão. Acredito que todos os órgãos têm, quem não tem, tem que providenciar, porque ele é um instrumento de governança importante, e mais importante ainda, quando as pessoas leem e colocam em prática o que está escrito ali. E aí, nem o Alexandre falou, não é bloquear, não é não permitir o uso da ferramenta, mas assim, como que eu utilizo essa ferramenta no meu dia a dia? O que eu posso tramitar por lá ou não, né? E aí você começa a colocar uma cultura nova em cima do dia a dia das pessoas, que é o ponto fraco da segurança. Sim, isso falando de informações do órgão, da empresa, da organização, né? Eu acho que aí também um ponto sensível é até assim, o que você pode fazer para que as informações que você conversa no dia a dia, até, né, sei lá, uma verificação de 2 etapas. Eu sou meio mais raso o meu conhecimento, mas assim, no WhatsApp, primeiro eu acho que você tem que ter bastante cuidado com o que você compartilha ali, porque a partir do momento que você coloca para frente, você já não tem mais controle daquela informação, né? E acho que uma verificação de 2 etapas, alguma coisa nesse sentido também é algo que o indivíduo, né, enquanto indivíduo, pode também se precaver. Vocês concordam? Perfeito, concordo total. Todo mundo deve habilitar a autenticação de 2 fatores do WhatsApp. Quem não sabe, entra aí na internet rapidinho e habilita já, tá? Isso evita com que o seu WhatsApp seja clonado e todas as suas informações, seus contatos, suas conversas sejam vazadas, tá? Só existe uma forma de clonar o seu WhatsApp. E essa forma é através de pegar, de capturar esse número validador, né? Que é bloqueado quando você habilita a autenticação de 2 fatores. Se você não tiver isso, você está suscetível à clonagem e a vazamento de dados. Então, habilitem isso, pelo amor de Deus, por favor. Se você não tem essa autenticação de dois fatores aí, não foi clonado, você é uma pessoa de sorte, né? Acho que a gente pode até falar um pouquinho. Bom, estamos caminhando aqui para o final já da nossa conversa de hoje. Eu, particularmente, não vi o tempo passar, então acho que a gente teria muito mais ainda aqui para falar sobre isso. De repente, a gente estenda numa outra oportunidade, mas mensalmente a gente vai estar trazendo temas relevantes, discussões, tendências. E aqui, para encerrar, né, eu queria já agradecer imensamente a participação de vocês, Maico, Diego, Alexandre, e queria deixar aqui para as considerações finais de vocês. Eu vou pedir para o Maico
iniciar, deixa suas dicas, Michael, o que você diria para quem está assistindo a gente aí tomar cuidado? Segurança ou insegurança das informações? Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom conversar com vocês. Alexandre, prazer te conhecer. Tá? Espero encontrar vocês aí brevemente. E é isso. Eu acho que a gente falou bastante sobre muitas coisas aqui. E eu fico grato por poder participar e conversar com vocês. É sempre bom mesmo. Dica número 1, habilite a autenticação de 2 fatores. De todos os seus aplicativos. A maioria deles tem. Obrigado. Maravilha. Gente. Obrigada, Michael. Alexandre, obrigada por ter participado conosco, ter trazido as suas experiências, né? Aí de tão longe, já está, 1h da manhã já participando aqui com a gente. Deixa as suas dicas para quem nos acompanha, o seu boa noite, fica à vontade. Eu não ligo de conversar sobre segurança da informação, não. Eu gosto muito desse assunto. Bom, eu acho que uma dica que eu dou para quem está falando sobre segurança da informação na verdade, são 2 dicas. Para os gestores, veem a segurança da informação como uma porta de negócio, entendeu? Não como uma lei ou como alguma coisa a ser seguida, e sim como uma oportunidade, né? Apresentar o seu software, se você desenvolve, apresentar a sua empresa com seus colaboradores todos treinados com LGPD. Olha só que lindo que não seria, entendeu? Você mostrar esse diferencial, colocar no seu site que você tem uma política, uma cultura de segurança da informação, que você segue essas práticas, que você hoje está antenado com isso, que é uma lei que está no Brasil, que todo mundo tem medo, e você mostrar que você dança com ela, conforme a música, certinho, e todo mundo está feliz, é uma dica que eu dou. Digamos assim, não trate como uma lei, trate como uma oportunidade, entendeu? E você que está assistindo essa live, ou você que tem a curiosidade de entender isso, você que trabalha no RH, você que trabalha na recepção, você que trabalha com TI, que desenvolve, também trate a LGPD, trate a proteção de dados como uma oportunidade de melhorar. Por quê? Porque você apresentar o seu currículo, você chegar numa empresa, você trabalhar no seu órgão e mostrar que você está 100% antenado, você está na vanguarda, entendeu? E hoje, querendo ou não, é um caminho sem volta. A tecnologia, internet é um caminho sem volta. Então, você conseguir e provar e mostrar que isso faz parte do seu currículo, que isso já está na sua vida, é uma vantagem competitiva para a sua empresa, para você e para quem quer que seja. Então, essa é a dica que eu dou. Não trate a segurança da informação, não trate a LGPD como regras, como coisas que você é obrigado a fazer, e sim trate como um meio ou uma oportunidade de crescer, de desenvolver o seu software, de se desenvolver pessoalmente. Você que é de RH, pessoa de RH também tem uma porta gigante com a LGPD, entendeu? Então, é isso que eu digo, uma oportunidade e não uma regra ou uma lei. Bom, e eu agradeço muito a participação. Obrigada, Alexandre. Diego, mais uma Conexão GovTech aqui para conta, nosso parceiraço, obrigada. Deixe suas considerações finais, suas dicas, fica à vontade. Bom, boa noite, pessoal, foi um prazer. Alexandre, obrigado por ter conseguido participar aí com a gente, mesmo tão tarde. Michael, obrigado também novamente por ser nosso parceiro aí, a segunda vez está com a gente no Conexão GovTech. Aprendi muito, fiquei anotando aqui também com vocês um pouco de conhecimento. E acho que minha dica a gente já reforçou, mas para você que não é da área de TI, conheça a política de segurança do seu órgão, vai atrás, se você não sabe, e pratica, né? Que foi o que o Michael falou, não adianta nada só conhecer e não praticar. Boa noite, pessoal, e muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui essa noite. Obrigado, Gabi, mais uma vez. Que legal, muito obrigada, pessoal. Próximo mês, dia 31, sempre a última quinta-feira do mês, tá? Conexão GovTech aqui com assuntos novos. Eu agradeço você que acompanhou a gente até agora. O Luiz Peralta participou aqui, mandou algumas perguntas. Muito obrigada, Norma, o Sandro Moretti, o pessoal aqui muito animado aqui no chat também. Muito obrigada. E até a próxima, fique atento aí aos temas, aos nossos conteúdos, pode conferir o Conexão GovTech no Spotify em formato de podcast também, e mês que vem tem mais. Obrigada pela sua presença até agora e até a próxima.